deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. É o final apocalíptico de nossa comunidade galáctica. Provavelmente é o evento mais dramático em toda a história do Sistema Solar. Agora estamos descobrindo indícios incontestáveis sobre o intenso desaparecimento das estrelas do nosso lar. E o que está por vir não parece ser bom para o planeta Terra. Você poderá morrer tanto devido ao fogo, como também morrer devido ao gelo. Os grandes avanços da ciência mostram o terror real que atingirá o nosso planeta à medida que o Sol liberar sua fúria derradeira. É o beijo da morte para tudo. O Universo. O futuro sombrio do Sol. Nosso Sol. Ele nos banha com sua luz e calor há mais de 4 bilhões e meio de anos. Mas como todas as coisas no cosmos, essa estrela que nos alimenta um dia vai morrer. E a Terra poderá literalmente se desintegrar em um pôr do sol. Quando o Sol ficar 100 vezes mais brilhante do que agora, toda a superfície da Terra será calcinada. Todas as rochas que compõem os continentes irão se desintegrar e seguirão para o mar na forma de lava. A Terra não será habitável. A morte do nosso Sol afetará profundamente nosso mundo cósmico. Nós dependemos de nossa estrela localizada no centro de nosso sistema solar. Mais de 1 milhão de terras poderiam caber dentro dessa enorme bola de gás borbulhante, cuja temperatura em seu centro atinge 16 milhões de graus Celsius. O Sol está a aproximadamente a 150 milhões de quilômetros de distância. Por isso, a Terra não é muito quente nem muito fria. É a distância perfeita para manter a água líquida nos oceanos e propiciar vida abundante. Somos extremamente dependentes da energia do Sol para nossa sobrevivência. Primeiro e mais importante, as plantas. Elas utilizam a energia solar na fotossíntese para poderem crescer. Daí, usamos as plantas como alimento, assim como outros animais. E usamos esses outros animais como alimento. Nós também usamos combustível fóssil, parcialmente formado pela decomposição de plantas. Os ventos também são gerados pelo calor do Sol. Nós usamos energia solar em todos os lugares. Toda essa exuberância de calor e luz é proveniente do núcleo do Sol, um reator nuclear gigantesco, composto por 3/4 de hidrogênio e o restante por hélio e traços de elementos mais pesados. Aqui, o núcleo do hidrogênio se combina para formar o núcleo do hélio. E esse processo, chamado de fusão, libera energia radiante. Este carro é como uma estrela recém-formada, como o Sol. Quando uma estrela como o Sol nasce, ela nasce com o tanque cheio de combustível. Então, se eu encher este tanque com combustível, posso comparar com o hidrogênio se agregando pela força da gravidade e formando um centro denso e quente. Esse combustível será queimado mais tarde. No caso de uma estrela, o hidrogênio vai se fundir para formar hélio, fornecendo energia para a estrela. Da mesma forma, o carro queima combustível para dar energia para o carro se mover. Como um automóvel, o Sol um dia vai ficar sem combustível. E a Terra ficará sem sua importante fonte de energia. A alta velocidade de fusão do hidrogênio para formar hélio um dia vai esgotar o hidrogênio do núcleo. Outras estrelas similares, que nasceram muito antes do Sol, agora estão se extinguindo. Para acompanhar o futuro sombrio do nosso Sol, vamos viajar de volta ao início dos tempos.
Essas nuvens exóticas de gás e poeira são chamadas de nebulosas. Elas são formadas por restos de estrelas que morreram. Mas observando melhor, na verdade, elas são viveiros estelares, onde estrelas como o nosso Sol nasceram. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos em nossa galáxia, uma nuvem gigante de gás e poeira se formou e gradualmente manteve os gases coesos sob a ação da gravidade. A gravidade provocou o colapso dessa nuvem e muita energia foi liberada. Provocou aquecimento e teve início as reações em seu núcleo, transformando hidrogênio em hélio e assim uma nova estrela nasceu. O restante da matéria estelar ficou em torno do Sol recém-nascido. Esse material colidiu e se fundiu, dando origem aos 8 planetas de nosso sistema solar, incluindo a Terra. Quando isso aconteceu, um vento estelar retirou a matéria excedente, liberando os planetas que nós temos hoje, além de corpos adicionais que colidiram ou se fundiram com os outros planetas. Entre os bilhões de pontos de luz no universo, nosso Sol é uma estrela média. Há estrelas com massa 100 vezes maior. Ao contrário do que parece, a verdadeira cor do Sol é diferente da cor que vemos quando ele nasce e quando se põe. Na verdade, o Sol é uma estrela branca e não amarela. É branca como este carro. É verdade que o pico do seu espectro está na região do amarelo, mas também emite luz azul, luz verde, laranja e vermelha. E todas essas cores juntas são percebidas pela nossa retina e nosso cérebro como cor branca. Nosso Sol tem muito em comum com o ser humano. Quando jovem, é extremamente ativo e muitas vezes imprevisível. O que nós descobrimos foi surpreendente. Descobrimos que estrelas como o Sol, quando são muito jovens, têm uma rotação muito mais rápida do que hoje. Se puder imaginar alguma coisa tão grande quanto o Sol vagando pelo espaço, em um dia ou até menos, isso seria um tipo de Sol diferente. Ele teria todos os tipos de explosão, liberando partículas no espaço que atingiriam a Terra. Atualmente, nosso Sol está na meia-idade e tem um comportamento regular e sossegado. Mas ainda gera muita energia. Hoje o Sol tem 4 bilhões e meio de anos. Ele está um pouco abaixo da metade do seu tempo estimado de vida. Então é como este carro, com um pouco mais da metade do seu tanque cheio. Agora, o Sol está queimando combustível, ou seja, está transformando o hidrogênio em hélio a uma velocidade constante, mas enorme. É como uma bomba de 90 bilhões de megatons explodindo a cada segundo. É uma quantidade de energia incrível. Na Terra, nós recebemos somente cerca de 1 a 2 bilionésimos da energia produzida pelo Sol. Num exemplo cotidiano, isso é energia suficiente para acender cerca de 29 bilhões de lâmpadas de 100 watts por 1 hora. A quantidade de energia que é gerada no interior do Sol é simplesmente enorme. Nosso Sol vai continuar a produzir energia em grande quantidade durante sua vida, que está estimada em cerca de 12 bilhões de anos. Nos anos 1990, os cientistas confirmaram sua idade e quando ele vai morrer, medindo seu brilho e sua massa originais e analisando suas ondas sonoras. A luz não penetra no Sol, ele é opaco. Isso pode parecer estranho porque a luz vem do Sol, mas a luz não pode passar através dele. Até recentemente não havia como estudar a profundeza do interior do Sol. Agora tem uma ciência chamada heliosismologia que usa a propagação das ondas sonoras para estudar o interior da estrutura do Sol. Assim temos um bom conhecimento de como é a estrutura interior dessa estrela, o que nos permite determinar e confirmar os modelos da idade do Sol e da sua evolução. É estranho, mas nosso Sol hoje é 30% mais brilhante do que quando nasceu. À medida que envelhece, gradualmente fica mais brilhante e mais potente. Nosso clima é muito sensível à energia do Sol.
Se você se preocupa com o aquecimento global, preocupe-se com o que fazemos à atmosfera. Mas você também precisa saber o que o Sol está fazendo à atmosfera. Estudos recentes mostram que talvez 20% do aquecimento que está acontecendo, o aquecimento global, seja devido ao Sol. Em 1 bilhão de anos, a luminosidade da nossa estrela será 10% maior. E a temperatura do nosso planeta será 38 graus Celsius mais quente. A umidade do ar é muito boa para reter a radiação infravermelha ou o calor. É como colocar um manto sobre a Terra. Mas agora tem a parte ruim. Com o aquecimento da Terra, os oceanos evaporam ainda mais, nós retemos mais calor, então a Terra aquece mais. E quando a Terra aquece mais, de novo nós retemos mais calor e o efeito pode aumentar. É o que chamamos de efeito estufa. Com o aumento do calor devido ao efeito estufa, a vida na Terra vai ficar em perigo. Todas as sociedades vão precisar se proteger em abrigos subterrâneos durante o dia e saírem à noite, quando as temperaturas ficarão mais baixas. Mas com os termômetros continuando a subir, não teremos lugar para onde correr ou nos esconder. Nós sabemos como essa história termina. É chamada de planeta Vênus. Se você pensar, Vênus está apenas 30% mais perto do Sol do que a Terra. Mas é muito, muito mais quente. 426 graus Celsius. Nós não temos uma tecnologia que nos permita sobreviver na superfície de Vênus. Mas dá para imaginar do que precisaríamos. Precisaríamos ficar isolados do calor. E isso seria um desafio. Em 3 bilhões de anos, o brilho do nosso Sol vai aumentar 40%. Nessa época, os oceanos vão ferver. A Terra vai se tornar um deserto global. O Sol terá consumido cerca de 3/4 do hidrogênio de seu núcleo, transformando-se em hélio. É como este carro, que está com 3/4 do tanque vazio. Nesse momento, o Sol estará mais brilhante e maior do que agora. E a Terra ficará mais quente. Não será um lugar agradável para se viver. E o pesadelo solar está longe de terminar. Com a aproximação do aniversário de 10 bilhões do Sol no futuro, mudanças mais drásticas vão ocorrer. Se a civilização humana ainda estiver por perto, quais serão suas opções de sobrevivência quando o nosso Sol preencher todo o horizonte? É um raciocínio inevitável. Quando o Sol tiver 10 bilhões de anos, o hidrogênio de seu núcleo terá acabado. Será o início do fim da nossa estrela. E ela não vai morrer tranquilamente. Quanto à Terra, o aquecimento global ou outros cataclismos podem acabar com todas as formas de vida em apenas 1 bilhão de anos. Mas se os descendentes dos seres humanos de alguma forma sobreviverem até lá, eles poderão se deparar com um inferno vivo. Quando o Sol tiver queimado todo o seu hidrogênio do núcleo, ele vai começar a se contrair porque não estará mais fazendo a fusão de hidrogênio e isso criará uma pressão exterior para equilibrar a força gravitacional em seu interior. Enquanto a fusão do hidrogênio para no núcleo, ela vai acontecer em uma velocidade maior fora do núcleo, na camada que o circunda. A energia extra vai expandir as camadas mais externas do Sol. Isso significa que o Sol vai ficar muito mais potente, mais luminoso, porque o hidrogênio fora do núcleo estará em processo de fusão, enquanto o núcleo vai se contrair em uma velocidade maior do que a normal. Toda a pressão pela energia gerada nessa fusão de hidrogênio fora do núcleo
vai fazer com que as partes mais externas do Sol se expandam, transformando-o em uma gigante vermelha. Uma gigante vermelha é uma estrela que esgotou seu reservatório primário de hidrogênio do seu núcleo, deixando atrás de si um hélio mais pesado e mais denso. Uma estrela de tamanho médio, como o nosso Sol, vai passar seus últimos 2 bilhões de anos de vida como uma gigante vermelha. Nós a chamamos de gigante vermelha por causa da expansão que acontece. A área da superfície fica tão grande que sofre resfriamento. E, em termos de temperatura, à medida que resfria, ela fica mais vermelha. Durante a fase inicial da gigante vermelha, mudanças catastróficas irão ocorrer. Nosso Sol vai aumentar de 20 a 30 vezes o seu tamanho original e vai se tornar 100 vezes mais luminoso. À medida que a vermelha gigante se expande, ela vai continuar ativamente com a fusão de hidrogênio em hélio na camada que circunda o núcleo. E mais hélio será produzido no núcleo. Quando isso acontece, o núcleo do Sol sofre um colapso e fica mais quente. O Sol gradativamente se expande durante bilhões de anos. Em dado momento, o núcleo fica muito quente, provocando a ignição do hélio. É o chamado flash de hélio. É como a chama alta quando acendemos uma churrasqueira a gás. A ignição do hélio produzirá calor suficiente para permitir sua fusão, agora formando carbono e oxigênio no núcleo. O Sol, à beira da morte, será ressuscitado com essa nova forma de energia temporária. Eu estou aqui, parado no deserto e sem combustível. Mas sabem de uma coisa? Eu tenho um galão sobressalente no porta-malas. E se eu colocar esse combustível no tanque de gasolina, vou conseguir andar com o meu carro um pouco mais de tempo. Isso é exatamente igual ao Sol. Durante o estágio de vermelha gigante, ele vai ficar sem hidrogênio, seu combustível. Mas ele terá o hélio, que por pouco tempo, por umas dezenas de milhões de anos, se transformará em carbono e oxigênio, provendo uma fonte de energia que permitirá que o Sol viva um pouco mais de tempo. No final da fase inicial de gigante vermelha, o Sol, à beira da morte, vai entrar em uma fase estável de queima de hélio. Ele vai ficar mais quente, embora fique menor. Mas isso é apenas a calmaria antes da tempestade. Isso acontece porque a transição do Sol para uma gigante vermelha, na verdade, se dá em 2 fases. Durante a segunda fase, o hélio do núcleo vai acabar e só restará carbono e oxigênio. O núcleo vai começar a se contrair de novo e aquecer. Mas o hélio que está na camada fora do núcleo vai continuar a se fundir. Mais carbono e oxigênio serão formados no núcleo que está se contraindo. E tudo isso estará circundado pelo hidrogênio fora do núcleo, que ainda vai se transformar em hélio. Quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, ele se expandirá e a primeira coisa que fará será engolir o planeta Mercúrio. Provavelmente vai calciná-lo, evaporá-lo, engoli-lo. Daí ele irá se expandir até Vênus. Após todo o hélio se transformar em carbono, usando toda a energia, o núcleo vai começar a se contrair novamente e a parte externa vai se expandir de novo e não será um processo muito estável. Durante a segunda fase da gigante vermelha, a contração e expansão rápidas farão com que o nosso Sol pulse como uma lenta batida do coração. As pulsações podem ocorrer a cada poucas centenas ou milhares de anos. E a cada pulsação haverá um pandemônio planetário. Mercúrio e Vênus estão condenados. Eles serão tragados pela gigante vermelha. Entretanto, há alguns debates na literatura científica sobre se a Terra será realmente engolida ou não. O Sol, devido ao seu tamanho, poderia engolir a Terra. O futuro da Terra é incerto, porque ela está entre o limite de ser engolfada ou sobreviver. Agora, os astrônomos têm uma possível previsão sobre o destino final do nosso planeta.
O telescópio óptico infravermelho fez fotos em close da morte de uma estrela, a Cae Cygni, que está a cerca de 50 anos-luz da Terra. Cae Cygni está próxima do fim de seu estágio como gigante vermelha. Ela ficou realmente grande. E nos últimos milhões de anos de existência, começou a pulsar. Na verdade, ela pulsa a cada 400 anos, ficando cada vez maior e mais brilhante e depois ficará menor e mais apagada. Se a estrela Cae Cygni, muito entumecida, fosse o nosso Sol, ela teria consumido todos os planetas até Marte. A Terra e todas as suas extraordinárias formas de vida teriam se fundido com a matéria dentro da estrela que está morrendo. Com certeza não estaremos por perto e nem poderemos entender exatamente o que vai acontecer quando o Sol morrer. Então, nós precisamos observar outras estrelas para deduzirmos como isso acontecerá. A observação de outras estrelas que estão morrendo ofereceu um lampejo para podermos fazer um prognóstico de longo prazo para o nosso Sol e para o resto do Sistema Solar. A Terra pode ser lançada em um abismo de fogo. Entretanto, pesquisas recentes indicam que, com as condições cósmicas adequadas, um destino muito diferente pode aguardar o nosso frágil planeta. Todas as coisas têm um fim. Em cerca de 5 bilhões de anos, nosso Sol maternal vai parar de nutrir seus filhos planetários. No início de sua marcha agonizante, ele vai se expandir 100 vezes e devorar os planetas Mercúrio e Vênus. Próximo do fim de sua segunda fase como gigante vermelha, o Sol vai se contrair e se expandir diversas vezes. Em cada pulsação, nossa estrela à beira da morte ficará cada vez mais próxima de engolir a Terra. Entretanto, sob circunstâncias adequadas, nosso planeta poderá ser poupado. Há um fenômeno chamado vento solar que sopra continuamente levando a matéria das camadas mais externas do Sol para o espaço interestelar. Quando o Sol começar a se expandir, na sua fase de gigante vermelha, as camadas mais externas de sua atmosfera estarão mais fracamente coesas do que agora, e assim o vento solar será mais proeminente. Os dados indicam que se o vento solar soprar 30% da massa do Sol, sua força gravitacional vai diminuir muito, permitindo que a Terra se mova para longe de seu alcance. Se o Sol perder um pouco de sua massa, sua gravidade diminui e a órbita da Terra vai se tornar maior. Se tivermos sorte, nossa órbita se expandirá o suficiente e o Sol não nos atingirá, e nós não seremos calcinados. Mas a Terra não estará completamente livre de danos. Embora o Sol possa perder massa, ele também pode causar uma interação com as marés em nosso planeta. Isso poderá ter consequências desastrosas. Existem pelo menos 2 efeitos competindo. À medida que o Sol envelhece, ele perde massa. E isso significa que a órbita da Terra vai se afastar gradualmente do Sol. Também é verdade que a Terra, ficando muito próxima da superfície do Sol, vai criar uma protuberância de gás no Sol. E a interação gravitacional entre essa protuberância e a Terra vai diminuir a órbita da Terra, fazendo com que ela gradualmente se aproxime do Sol. Talvez a perda de massa nos leve para longe e fiquemos em segurança. Mas pode ser que as forças gasosas nos aproximem muito do Sol e nós seremos engolidos e a Terra será calcinada. E se você voltar em 5 ou 6 bilhões de anos, vai saber quem venceu. A Terra pode ter sorte. Uma equipe internacional de astrônomos descobriu um planeta fora do Sistema Solar que sobreviveu à morte de sua estrela. Esse planeta de fora tem 3 vezes a massa de Júpiter e orbita a estrela 391 Pégase, que tem quase a mesma massa do nosso Sol. Alguns planetas de fora claramente sobrevivem ao estágio de gigante vermelha. Por exemplo, a 391 Pégase é uma estrela que tem um planeta à sua volta. Um planeta que a orbita. E esse planeta ainda está lá.
Ele pode ter um núcleo rochoso e talvez até tenha ferro na região central. Mas achamos que é formado principalmente por gases e líquidos. A 391 Pégase e seu planeta de gás gigante estão a uma distância orbital similar ao do Sol e a Terra, que é de cerca de 144 milhões de quilômetros. Os astrônomos acham que esse planeta sobreviveu porque sua estrela morta perdeu massa, o que reduziu sua força gravitacional sobre o planeta, permitindo que ele se afastasse da estrela. O planeta que orbita a 391 Pégase deve ter ficado no limite entre conseguir se libertar da órbita ou ser tragado pela estrela. Mas não se espera ter muitos planetas nessa distância em particular. Você espera que eles tenham sido completamente engolidos ou estejam muito distantes. É necessário que haja um equilíbrio dessas duas forças em competição, de modo que o planeta possa sobreviver nesse local. Então há um caso em que o planeta sobreviveu. A má notícia é que para o Sistema Solar esse planeta é muito grande, maior do que Júpiter. Assim, ele tem mais chances de sobreviver do que um planeta pequeno como a Terra. Parece que os ventos estelares e a pulsação térmica produzidos pela 391 Pégase retiraram a matéria das camadas mais externas desse exoplaneta e lançou-a no espaço. Entretanto, o planeta gigante de gás sobreviveu porque ele podia se dar ao luxo de perder massa. Podemos conjecturar que ele possa ter perdido a massa de uma Terra ou mais. Claro que se a Terra perder tanta matéria, não permanecerá aqui. Certamente um planeta do tamanho de Júpiter, um gigante gasoso, não pode ser habitado por pessoas. Mesmo assim, é instigante pensar que se o Sol entrar em sua fase de gigante vermelho, é possível que Júpiter sobreviva. Embora o planeta gasoso gigante orbitando a 391 Pégase tenha sobrevivido, não temos provas conclusivas para dizer o que acontecerá se a Terra vai sobreviver à morte do nosso Sol. Mas uma coisa parece certa. Logo após o Sol se tornar uma gigante vermelha, o nosso planeta será inóspito para o nosso tipo de vida. As civilizações futuras vão precisar se realocar, e bilhões de anos antes do inverno iminente. Daqui a bilhões de anos, se os espectadores estiverem por aqui, eu recomendo que se mudem para Marte. Ao invés de Marte ser muito frio como ele é agora, ele pode ter uma temperatura mais favorável. Se houver água no subsolo de Marte, pois até agora nós não sabemos ao certo, talvez possamos usar essa água e você terá um retiro confortável no planeta Marte. Mas mudar para Marte não será uma coisa simples. O planeta vermelho pode ficar mais quente do que é hoje, mas ainda não terá todas as condições para haver vida. Você tem que ter altas pressões para ter água líquida na superfície. Precisa gerar oxigênio de algum modo. Só porque um planeta ou uma lua esteja em uma zona habitável, não quer dizer que já seja habitável. Se você fosse um planejador estratégico, você encorajaria o crescimento de plantas em Marte daqui a bilhões de anos. Você geraria oxigênio e faria com que esse planeta fosse mais hospitaleiro para nós. Talvez sendo um pouco egocêntrico, poderíamos chamá-lo de forma da Terra. Assim, poderíamos formar outro planeta com o formato da Terra. Espero estar aqui para fazermos isso. Mesmo que uma sociedade avançada consiga colonizar Marte, esse novo lar será temporário. O Sol vai continuar a ficar mais brilhante e maior, levando a zona habitável para mais longe. Durante a fase de gigante vermelha, os terráqueos vão ter que se mudar de novo, talvez para uma das luas de Júpiter ou Saturno, ricas em água. Mas a cada lugar novo surgirão mais obstáculos. Perto do final do estágio de gigante vermelha, o Sol rapidamente vai ficar mais brilhante e muito maior. Por isso, vamos precisar mudar para uma nova zona habitável com mais frequência. Outro problema de mudar para um novo planeta ou para a Lua é que é muito difícil e caro mudar todos os seres humanos. Então, quem vai escolher? A elite da sociedade?
Isso vai criar grandes problemas. Ao invés de abandonar a Terra antes do Sol se tornar uma gigante vermelha, outra alternativa pode ser realmente mudar o planeta inteiro. Isso pode parecer ficção científica, mas já estão sendo cogitadas tecnologias que possam salvar a Terra do apocalipse solar. As previsões sobre o desaparecimento do nosso Sol são largamente aceitas. Dentro de 5 bilhões de anos, nossa estrela iniciará uma longa e violenta morte. Como cogumelos dentro da gigante vermelha, o Sol vai vaporizar os planetas Mercúrio e Vênus. E provavelmente a Terra. Se civilizações do tipo dos seres humanos ainda existirem, elas já terão sido realocadas para fora do sistema solar. E podem até levar a Terra com elas. O desafio será encontrar a van cósmica certa para a mudança. Nós podemos mudar a Terra gradativamente para uma nova zona habitável. Por exemplo, podemos pegar um asteroide e trazê-lo para a nossa órbita, de modo que fique suficientemente perto da Terra de vez em quando, criando um campo gravitacional no seu exterior. Neste momento, os cientistas estão fazendo simulações em computador para testar a viabilidade de fazer a mudança da Terra usando foguetes com tripulação. Para se fazer isso, talvez você precise usar velas solares para direcionar o asteroide para o local correto, ou talvez usar um foguete movido a fusão. Dentro de bilhões de anos, teremos outras tecnologias que facilitarão tudo. Imaginem o que poderemos fazer, então. Pesquisadores determinaram que um asteroide precisaria se aproximar a cada 6.000 anos para poder continuar a puxar nosso planeta para longe, enquanto o Sol aumenta o seu brilho. Se isso for feito gradualmente, com continuidade, durante milhões de anos, daí lentamente nós sairemos, ficando em sincronia com a zona habitável. Mesmo que a Terra possa orbitar longe da zona de perigo, seu futuro permanece incerto. Perto do fim da segunda fase da gigante vermelha, as pulsações instáveis do nosso Sol vão diminuir, porque grande parte de sua matéria será jogada no espaço. Entretanto, isso significa que sua energia será depletada rapidamente. Não sobrará muita massa, nem haverá mais muita pressão sobre a fina camada de hélio para comprimi-la, e ela não será tão sensível à temperatura. Neste estágio, o Sol vai ficar menor, mais quente e mais opaco. Não ficará vermelho e grande. Daí a velocidade das reações no núcleo vai diminuir. Sendo assim, quando a estrela perder uma considerável massa, essas reações basicamente vão parar de acontecer. A estrela, nesse caso o Sol, vai ficar sem combustível e vai começar a encolher. Diferente de outras estrelas, o nosso Sol moribundo não vai sofrer uma explosão quando o combustível acabar. Algumas estrelas mortas, na verdade, originam uma supernova por explosão, com uma rajada de radiação capaz de iluminar temporariamente uma galáxia inteira. Mas por que o nosso Sol não mostrará uma chuva espetacular de fogos de artifício quando morrer? Isso é o que um espectador queria perguntar ao universo. Leroy G., de Newport, Rhode Island, escreveu: por que o nosso Sol não se transformará em uma supernova quando morrer? Leroy, eu fico feliz pelo Sol não explodir para formar uma supernova, por duas razões. Primeira, o Sol não tem massa suficiente para explodir sozinho. As estrelas devem ter de 8 a 10 vezes a massa do Sol para explodirem sozinhas. Segunda, o Sol não tem uma estrela companheira da qual possa roubar material para aumentar a sua massa, ficar instável e explodir. No último estágio de vida do nosso Sol, sua atmosfera externa, uma esfera brilhante de gás chamada nebulosa planetária, vai se desprender. Tudo o que restará de nossa poderosa estrela será uma massa de cor branca, quente, luminosa, chamada de anã branca. Nesse ponto, ele estará do tamanho da Terra e só terá metade de sua massa original. O objeto ainda terá muita energia térmica,
como o Sol tinha. Mas será muito pequeno e não vai irradiar a energia como antes. Anãs brancas são pequenas, mas extremamente densas. Imagine nossa anã branca do Sol tão pequena quanto a Terra, com a mesma massa de uma estrela inteira. Se você pegar um pedaço do material da anã branca do tamanho de um celular, ele vai ter o peso aproximado de um elefante. Então é um material muito denso, embora o tamanho dessa anã branca seja muito pequeno em relação ao Sol que conhecemos hoje. Nosso Sol vai se aposentar como uma anã branca e usar por bilhões ou até trilhões de anos a energia térmica que poupou durante toda a sua vida. Quando tiver se tornado uma anã branca, será como um carro que está deslizando. Ele fica sem combustível, mas ainda se move, porque tem energia cinética que o impele para frente. Ele não está mais gerando energia pela queima de combustível. Ele está utilizando a energia estocada em seu interior, energia que foi gerada através de reações nucleares quando ele era jovem e vibrante. Então é como um carro que anda sem combustível até que, finalmente, muito lentamente, ele para. Qualquer coisa que fique no sistema solar, depois da transição para o estágio de anã branca, vai resfriar gradativamente e vai permanecer em órbita em volta da anã branca. O tempo de decaimento orbital é extremamente longo e o corpo pode ficar quieto, frio, orbitando para sempre. Nossa anã branca vai se tornar progressivamente mais fria e mais sombria. Uma vez que a energia não está sendo gerada, tudo no sistema solar vai começar a congelar. Com os sinais vitais do Sol continuando a diminuir, qual será a previsão para a Terra? Em sua agonia de morte, nosso Sol idoso vai se tornar intoleravelmente quente como uma gigante vermelha. E depois insuportavelmente frio como uma anã branca. Este pode ser o beijo da morte para o planeta Terra quando o Sol passar de uma frigideira quente para um congelador. Quando o Sol se tornar uma anã branca, nós podemos imaginar que as temperaturas da Terra, dependendo de onde esteja em sua órbita, caiam rapidamente de forma significativa, porque as anãs brancas não produzem energia através de fusão. Então não produzirão energia para aquecer a Terra. Nós vamos literalmente fritar se permanecermos onde estamos hoje durante o estágio de gigante vermelha. Mas de forma similar, nós vamos congelar se ficarmos onde estamos quando o Sol se tornar uma anã branca. Entretanto, vai haver bolsões onde a vida poderá resistir e sobreviver. Por exemplo, nas partes líquidas das profundezas dos oceanos poderá existir vida. No início, teoricamente, os seres humanos poderiam viver em submarinos perto de respiradouros hidrotérmicos aquecidos, enquanto eles sugam a energia geotérmica das profundezas do núcleo da Terra. Mas após milhões de anos, os oceanos poderão ficar completamente congelados e a vida vai perecer inevitavelmente. Após o Sol se tornar uma anã branca, ele vai esfriar cada vez mais. É como uma panela sobre o fogão. Assim que você desliga o fogo, não há mais fonte de energia e assim a panela gradualmente vai esfriando cada vez mais. Se a Terra conseguir sobreviver até o Sol ser apenas uma estrela anã branca, dificilmente vai conseguir obter energia. Posso dizer com absoluta certeza que se você conseguir resistir por muito tempo, você poderá morrer devido ao fogo e também devido ao gelo. Sem a energia do Sol, a vida que restar no sistema solar vai desaparecer. Entretanto, esse desastre pode ser evitado conseguindo-se fazer o que até agora parece ser impossível: reproduzir exatamente a fusão de hidrogênio do Sol aqui na Terra. A ciência já é capaz de fazer a fissão nuclear, que envolve a divisão de núcleos de átomos em núcleos menores e mais leves. Essa é a energia que é gerada nas usinas nucleares e que provoca a ignição de armas nucleares.
Mas a fusão nuclear que ocorre no núcleo do Sol implica em juntar os núcleos para formar um núcleo maior e mais pesado. E até agora esse processo não foi executado com sucesso aqui na Terra. A questão de recriar as condições do Sol está essencialmente ligada em se ter os elementos com as densidades e temperaturas que você tem no centro do Sol. O Sol tem sua gravidade, criando as pressões e densidades certas para que ocorram essas reações. Na Terra, nós não podemos usar a gravidade do Sol, então temos que encontrar outros meios de comprimir os elementos para gerar as densidades que você vê. No Laboratório Nacional Lawrence Livermore, no norte da Califórnia, os cientistas aceitaram esse desafio e estão tentando criar uma estrela em miniatura feita pelo homem. O experimento vai apontar o maior laser do mundo, do tamanho de 3 campos de futebol, para um alvo que usa hidrogênio como combustível. Em um experimento de confinamento inercial como o do Lawrence Livermore, você começa com um cilindro pequeno, talvez de meia polegada. O centro dele é feito de matéria sólida, contendo muito hidrogênio para fazer a fusão. E por fora tem camadas de diferentes materiais que foram construídas para produzirem uma onda de choque que vai penetrar e comprimir o centro máximo possível. O laser colossal é formado por 192 raios separados que vão atingir um cilindro que está dentro de uma cápsula. Quando o combustível do cilindro for bombardeado com essa alta energia, de raio X, ele deve implodir e vai haver a fusão nuclear em seu centro. Se tivermos controle adequado sobre a fusão nuclear, isso poderá mudar tudo. Muitas coisas sobre nossas vidas vão mudar. E o mais importante, nós não precisaremos mais do Sol. Poderemos produzir energia, calor, luz de acordo com a demanda. Poderemos viver em qualquer lugar do cosmos com um suprimento de hidrogênio e fazer nossa própria energia. Nós poderemos voar para outros planetas rapidamente, serão dias ao invés de anos. Você poderá extrair a água que precisa a partir de qualquer substância que contenha hidrogênio e oxigênio. Se não tiver oxigênio suficiente, você poderá produzi-lo. Gerando uma fusão nuclear confiável, poderemos salvar a Terra e todas as formas de vida, eliminando nossa dependência ao Sol. Entretanto, o destino do Sol está selado para sempre. Como uma anã branca, ele vai se tornar mais opaco e mais frio. A estrela que uma vez proveu uma energia colossal para todo o sistema solar, um dia vai desaparecer. Quando o Sol eventualmente esfriar muito, você nem será capaz de vê-lo com seus olhos. E por isso algumas pessoas chamam de anã negra ou estrela escura. Ele será invisível, ficando ali no espaço para todo sempre. Nosso sistema solar não poderá escapar da sua data de condenação em 5 bilhões de anos. Mas a morte de um sistema planetário pode ser a centelha do nascimento de outro. Nossa nebulosa vai se misturar a outros materiais estelares e gerar a próxima descendência de estrelas. E uma delas pode até nutrir outro planeta vibrante como a Terra.